Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez para falar sobre Gilbert Burns, Adriano Moraes, Demetrious Johnson, enfim, tem bastante coisa nesse vídeo, então vamos lá, vamos começar com o Gilbert Burns, Gilbert Durinho, atleta peso meio médio do UFC, e ele acabou aí dando algumas declarações falando sobre o quão frustrado ele está por não conseguir ali finalmente enfrentar o campeão da categoria, Kamaru Usman. Lembrando que essa luta foi marcada, aí acabou caindo, né, primeiro ali porque o Gilbert Burns acabou pegando aquela doença, né, a doença de 2020, que eu evito nomear aqui para não perder a monetização. Depois, quando foi remarcada, aí acabou também não acontecendo, porque aí foi o Kamaru Usman que teve problema de saúde, né, se não me engano teve alguma lesão e etc. Enfim, no final das contas, era para a luta acontecer agora, no dia 13 de fevereiro, no UFC 258, só que segundo as declarações aí do Gilbert Durinho e uma notícia que eu peguei aqui no bjpen.com, parece que ainda não tem nada oficial, ainda não está assinado, então a gente ainda não tem certeza de que essa luta vai acontecer em fevereiro, né? Então, primeiramente era para ter acontecido no UFC 251 em julho e até agora, né, que a gente está quase indo para 2021, a luta ainda não aconteceu. Então é bem triste, né, porque eu pelo menos estou bastante ansioso para assistir o Gilbert Durinho disputando o cinturão, né? Ele está numa fase excelente e é mais um brasileiro que disputa o cinturão, e fora também que além de já torcer pelo Gilbert Durinho, eu não torço muito pro Kamaru Usman, porque ele é um campeão que não é muito ativo e não faz as lutas das mais legais. Então já mistura tudo isso, né? A minha torcida, que eu já gosto do Durinho. Boiola! E também minha torcida que não é muito a favor pro Kamaru Usman, então eu não vejo a hora dessa luta acontecer, mas sinceramente está difícil, e é por conta disso também que geralmente falam aí que o Kamaru dá uma enrolada nas lutas dele. Tudo bem que, né, teve também o lado do Durinho que não conseguiu fazer a luta, que foi quando teve o Masvidal entrando no lugar, em cima da hora, né, enfrentando o Kamaru, etc. Mas enfim, paciência, né? Vamos ver quando que essa luta vai acontecer, e eu espero que aconteça, né? Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é sobre Adriano Moraes, campeão, né? O brasileiro campeão do ONE, lá na categoria peso mosca, e agora ele teve um confronto marcado, e o confronto mais difícil, eu acho que da carreira dele, né, que é contra o Demetrious Johnson, ex-campeão peso mosca do UFC, o cara que mais defendeu o cinturão lá no UFC. Então assim, é um nome muito complicado, e esse duelo vai acontecer no dia 24 de fevereiro. Então assim, realmente é uma parada muito dura para o brasileiro, lembrando que o brasileiro perdeu o cinturão na penúltima luta dele, só que depois na revanche contra o mesmo cara, né, contra o Eustáquio, ele conseguiu vencer e recuperar ali o cinturão. Então o brasileiro por enquanto tem 21 lutas, 18 vitórias e apenas 3 derrotas, e as 3 derrotas na decisão. Só que do outro lado a gente tem o Demetrious Johnson, que tem 34 lutas, 30 vitórias, também só tem 3 derrotas, também só 3 derrotas por decisão. Só que tem um detalhe, né, o Demetrious Johnson perdeu para o Henry Cejudo em 2018, né? Depois disso vem com 3 vitórias, e antes dessa derrota para o Cejudo, ele só tinha perdido para o Dominick Cruz lá em 2011, ou seja, desde 2011 o Demetrious Johnson tem apenas uma derrota, que foi por decisão dividida contra o Henry Cejudo. Então assim, é realmente um cara duríssimo, é um confronto muito complicado para o brasileiro, né, para o Adriano, mas enfim, vamos ficar de olho. Luta é luta, né, apesar de favoritismos e zebras e etc, não é isso que define a luta. Então vamos lá torcer bastante para o brasileiro conseguir manter o cinturão. É uma parada dura, mas enfim, a torcida continua aí a favor do brasileiro, né? E vamos para a próxima notícia, que é sobre, adivinhem, Khabib Nurmagomedov. Falei sobre ele ontem, é um cara que, entre aspas aí, né, tá aposentado, mas que não sai das notícias porque é um cara realmente muito relevante, fez história e continua aí ainda aparecendo, porque fala bastante coisa, enfim, o pessoal vai atrás dele, e dessa vez não é para falar sobre o MMA virar um esporte olímpico, que isso eu falei no vídeo de ontem, né? Nesse vídeo de hoje é para falar sobre ele ter adquirido um evento, né, ter renomeado esse evento e ter buscado o Dana White para fazer uma parceria desse evento dele, o EFC Eagle Fighting Championship, que seria o Eagle aí do apelido dele, né? Enfim, ele buscou o Dana White para fazer a parceria para o evento dele, ter as lutas transmitidas lá no Fight Pass do UFC, e além disso, claro, entrar ali num acordo, né, de uma possível parceria, para quando tiver algum atleta no evento do Khabib que for campeão e defender o cinturão X vezes ali, que isso estaria no acordo, para o cara poder
depois ir lá para o UFC, ter um contrato com o UFC. Então a ideia do Khabib não é disputar em tamanho com o UFC, afinal de contas ele disse que precisaria ali de pelo menos 10 anos, né, para tentar fazer frente com o UFC. Se bobear, eu acho que nem isso, né? Mas enfim, na verdade depende, né? Se o Khabib tivesse ali o apoio dos sheiks, né? Dos caras ali, enfim, que tem muita grana e que amam o Khabib, pode ser realmente que até fizesse frente, porque os caras têm dinheiro infinito, né? Então aí até poderia ser. Mas enfim, a questão não é nem só dinheiro para chegar no UFC, né? Precisa de muita competência também. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que o Khabib nem planeja isso. A ideia dele, na verdade, é ser ali um meio caminho, né? Para as pessoas, para os atletas ali que estão querendo os amadores, enfim, para pegar todo, é tipo um olheiro, né? Para pegar todo mundo ali que tem capacidade e tal, né? Levar ali para o evento dele, fazer as lutas, enfim, descobrir novos talentos para depois exportar para o UFC. E aí não sei, mas talvez o Khabib acabar sendo o empresário desses caras e ganhar nessa transição também. Enfim, é bem provável. Então eu acho que é uma ideia muito legal e eu acho que dá para render muita grana aí pro russo, né? Enfim, o cara virou um cara de negócios, virou aí um empresário, né? Não que já não fosse, né? Mas acabou virando ainda mais, é um cara bem inteligente e se bobear vai ganhar mais dinheiro sendo aí, entre aspas, né, o empresário do que sendo o lutador que ele era, apesar de ganhar muita grana como lutador. Mas enfim, vamos para a próxima e última notícia desse vídeo, que é sobre mais uma pessoa que eu também estou falando bastante recentemente, que é a bicampeã olímpica de boxe e campeã mundial, Claressa Shields. Ela deu mais uma entrevista falando sobre o boxe, porque todo mundo fica naquela dúvida. Por que você saiu do boxe e foi para MMA, se no boxe você é a melhor, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mesma pergunta, ontem eu trouxe uma justificativa que ela tinha dado, e agora ela deu uma entrevista ao TMZ Sports e a ESPN traduziu, então eu vou acabar pegando aqui a versão traduzida, e ela acabou ali se explicando de uma maneira um pouco mais clara até do que ela tinha falado no que eu trouxe no vídeo de ontem, que ela falou que era por conta da igualdade e tal. Beleza, deu para entender, mas agora ela detalhou um pouco mais, então eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ela falou o seguinte: assisto a todas as lutas da Kayla. Ela teve a chance de lutar por $1 milhão no MMA antes que eu tivesse a chance de lutar por $1 milhão no boxe, e conquistei tudo que podia conquistar por lá. O boxe é tão sexista. Esses homens estão lutando por vários milhões e não realizaram metade do que eu conquistei, mas devo ficar feliz? Tipo, vá em frente e me pague $300 mil e depois me ofereça metade pela próxima luta? Bom, como deu para perceber, inclusive eu tinha lido um comentário aí, não lembro de quem, porque são nos comentários, mas enfim, um comentário de vocês aí em um dos vídeos que eu falei da Claressa Shields, acabou comentando isso, né? Nossa, por que ela vai sair do boxe que paga muito melhor do que o MMA? Então, porque o boxe paga muito melhor do que o MMA no caso dos homens, né? Os homens boxeadores recebem muito mais grana do que os homens lutadores de MMA. Mesmo no MMA, os homens geralmente ganham mais que as mulheres. Por quê? É uma questão de oferta e demanda, né? Então, quem vende mais, quem tem mais público e etc, acaba ganhando uma grana melhor. Só que é muito menos desequilibrado, mesmo no UFC, do que é no boxe. No boxe a gente tem ali 4, 5, sei lá, até 10 nomes que ganham muita grana e os melhores nomes femininos não chegam nem perto. Que foi o que eu usei do exemplo do futebol. Não estou dizendo aqui que é justo, que é injusto, que é politicamente correto, incorreto, que homem não sei o quê, que é injustiça, oh meu Deus. Eu não quero entrar em discussão desse tipo. Eu gosto de falar dos fatos, né? Não gosto de ficar no mimimi. Eu gosto de me atentar ao que é real. Então no boxe, qual é a realidade do boxe não. Qual é a realidade do futebol? A gente tem o Neymar lá, o Cristiano Ronaldo, o Messi, que ganham uma fortuna, e as jogadoras que, vamos supor, sejam as melhores, né, no nível dos caras ali, só que do lado dela, né, do lado feminino, elas não ganham a mesma grana. Mas por quê? Por uma questão óbvia que elas não vendem, né, não tem público, não enche estádio, não vende a quantidade de camisa, enfim, não retorna a mesma grana que esses outros caras retornam. Então é naturalmente que elas ganhem menos, né? E ali no boxe, provavelmente é a mesma coisa. Eu estou falando provavelmente porque eu não acompanho o boxe, não sei os detalhes, então não vou querer aqui cagar regra de uma coisa que eu não tenho certeza. Mas para mim parece que é a mesma situação do futebol, né? A Claressa Shields provavelmente não vende a mesma quantidade de pay-per-views, não tem o mesmo público, não tem o mesmo alcance, não tem o mesmo valor, né, financeiro aí do que os outros. Então assim, as organizações, seja de boxe, sejam os clubes de futebol, seja os eventos de MMA, eles vão te pagar conforme o que ele consegue lucrar. Então se ele consegue lucrar 100x,
ele vai poder te pagar X. Vai poder te pagar 10x. Agora, se ele lucra com você, como no caso de uma mulher, vamos supor, 10x apenas, ele vai te pagar meio x, vai te pagar 0,1. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não é que o empresário ali é malvadão e ele ganha 100x com o homem e 100x com a mulher. Só que para o homem ele quer pagar mais porque ele está afim e para a mulher quer pagar menos porque ele quis. Né? Não é dessa forma. Se fosse, aí sim eu acho que está errado. Né? Se você tem ali ganhando a mesma coisa com o homem e com a mulher e você vai pagar menos para a mulher, você está sendo babaca, você está pagando menos porque você é idiota. Agora, nessa questão do boxe, do futebol e etc., que um ganha muito mais do que o outro é natural. Mas enfim, esquecendo essa parte e se atentando ao que ela falou sobre o boxe e o MMA, tem sentido. Porque ela vai ganhar mais no MMA pelo que ela própria falou. E no caso do PFL, como eu disse em outros vídeos, o PFL paga $1 milhão para o campeão do GP, independente da categoria, independente se é masculina ou feminina. Então, qual foi a decisão dela? Ela vai ganhar mais dinheiro, porque no PFL eles pagam exatamente igual, e mesmo que ela vá para o UFC também não paga tão diferente assim homem e mulher. Eles pagam de acordo com o que vende. Eu já falei isso. Eu falo, mas a Amanda Nunes ganha muito menos que não sei quem. Sim, mas geralmente, se você for perceber, ela ganha menos do que os caras que vendem mais que ela. Então, a partir do momento que ela vender mais, como a Ronda Rousey vendia mais, a Ronda Rousey, por exemplo, era a atleta que mais ganhava na época. Ganhava 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quando o Anderson Silva nunca ganhou, né? Só por apresentação, relembrando, não estou falando de todo o resto, só por apresentação a mesma coisa que a Ronda Rousey. Então, e aí? A Ronda Rousey, que era uma mulher e que estava muito jovem e fresca ali no esporte, ganhava mais do que os caras que tinham uma história, que era considerado o melhor de todos, etc. Então, não dá para simplificar as questões do mundo nisso, de preconceito com homens ou mulheres, né? Enfim, resumindo. Resumindo não, né? Porque eu falei pra cacete. Mas vamos aí pra última declaração dela pra fechar esse vídeo que já tá grande demais. Ela disse o seguinte: só estou tentando ficar mais forte e rápida para ser mais explosiva. Eu realmente apenas trato meu corpo como um templo para que possamos nos preparar para passar por todas essas diferentes mudanças que estamos prestes a passar por ser um lutador de MMA. Estou feliz que o PFL entendeu que isso não é como estou apenas vindo para cá com a intenção de fazer algo como Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Este é um contrato de 3 anos que temos juntos e é muito lucrativo. 160 países diferentes estarão mostrando minhas lutas. Eu poderei continuar a fazer a minha marca crescer e quero ser um modelo maior. Estou feliz que eles tenham entendido isso e não tenham vindo propor uma luta contra Kayla Harrison na primeira luta principal. Enfim, eu concordo com tudo que a Claressa Shields fez e eu até gosto dessa postura dela de, ao invés de ficar de mimimi ali no box, né, por exemplo, ficar por lá e ficar reclamando, eu quero ganhar a mesma coisa que os homens, oh meu Deus, só porque eu sou mulher, ou enfim, ou se valer de qualquer outra questão, né, eu não estou dizendo que ela não deve lutar porque ela quer e deve fugir. Não, só que é uma briga que é desnecessária, porque como eu disse, é oferta e demanda, não é por ser mulher. Então é muito mais inteligente ela fazer o quê? Deixa o boxe lá, ou faz uma luta ou outra, como ela disse que vai fazer, mas migra para onde ela já tem ali a certeza de que ela vai ter a valorização que ela deseja. Então vai para o MMA e ali acaba fazendo suas lutas. Bom, enfim, concluindo, como deu para perceber, ela escolheu o MMA pela grana, pelo reconhecimento e pela marca dela, porque realmente ela vai ter um alcance maior, ela vai ter até um público maior. Além da grana maior, ela vai ter um público maior e, consequentemente, vai ter mais grana, porque vai acabar vendendo mais. Enfim, é a estratégia ideal, na minha opinião, ela está 100% correta, apesar de a zona de conforto, né, ser o box, onde ela já estava e é a melhor. Realmente no MMA, se ela busca crescer, se ela busca mais público, ganhar mais grana e etc., eu concordo com ela, ela tá certa, ela tem que ir para o MMA, porque é o cenário atual que a gente tem. Mas enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa notícia ou sobre qualquer uma outra. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike. E eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!